que é um devocional. Para quem ainda não sabe, devocional é um livro que ajuda o leitor a ter um momento diário de alguns minutos, 1 hora ou meia hora com Deus. Então tem espaço para oração, para reflexão, às vezes tem uma pergunta, uma referência bíblica. Bom, há alguns anos a Sancto oferece no seu catálogo uma diversidade de devocionais. Nós temos devocionais para público mais jovem, conectados a grandes Instagrams também aqui no Brasil. Mas o que eu venho trazer aqui para vocês, provavelmente é um dos devocionais mais profundos que a Sancto lançou e que você vai encontrar no mercado de livros. Esse devocional se chama Os 7 Legados. Eu vou contar para vocês um pouco a história do pastor Neto, que é o responsável pelo conteúdo desse devocional. Pastor Neto, ele veio do Nordeste e há mais ou menos 20 anos se instalou na cidade de Sorriso, no interior do Mato Grosso. Quando ele começou o ministério dele, tinha nem 40 pessoas frequentando a igreja. 20 anos depois, Pastor Neto decide tirar um ano sabático e entrega para a cidade de Sorriso, que tem poucos habitantes, uma igreja, uma comunidade de quase 3.000 membros. Isso tem um nome, isso se chama legado. E é sobre isso que esse devocional fala. Bom, quando a gente tem um filho ou quando a gente pensa na nossa futura geração, muitas vezes nos preocupamos com a herança, ou seja, com os imóveis, com o dinheiro, com os recursos que nós vamos deixar para as próximas gerações. Mas será que a gente veio aqui passar por esse mundo só para isso? Bom, Pastor Neto disse que não. E segundo a Bíblia, a gente vem aqui para o mundo para deixar alguns legados que ele classificou em 7 de acordo com o conhecimento bíblico. O primeiro é o legado do tempo, o tempo que você dedica a quem você ama e às pessoas ao seu redor. Tem também a atenção, porque nem sempre estar ao lado de uma pessoa significa que você está legando a ela a sua atenção total. Existe também o legado do testemunho, que é aquilo que as pessoas falam sobre você ou como você é reconhecido, mesmo depois que você se vá. Existe também o legado da honra, que é reconhecer nas pessoas que estão ao seu redor como elas te abençoaram, como elas cuidaram de você ao longo da sua vida. Existe também o legado das palavras. De verdade, quem de nós não lembra de uma palavra, amiga ou inimiga, que marcou a sua vida para sempre? Esse é um dos legados. Existe também o legado do afeto. Sim, nós brasileiros somos muito afetuosos, gostamos do contato físico com as pessoas, mas às vezes na correria do dia nós esquecemos de dar um colo para o nosso filho, abraçar os nossos pais e ter uma demonstração de afeto físico com um amigo. E ainda, por fim, o legado das emoções, que é aquela memória de uma história que você vive com alguém e você gera uma emoção positiva na vida dessa pessoa. Bom, vocês viram que eu já fiquei até emocionada de lembrar de cada um desses legados, porque é impossível você ler cada um dos devocionais aqui do Pastor Neto e não se emocionar e também refletir sobre o que você está fazendo nessa passagem aqui pela Terra. Bom, o devocional 7 Legados vem em capa dura, olha só que acabamento mais primoroso, eu acho um dos devocionais mais elegantes que a gente já fez aqui pela Sancto, capa dura, pintura trilateral e uma coisa maravilhosa é o testemunho desse pastor que não só fala sobre isso, mas que está deixando sim aqui no Brasil um legado para toda a história. Bom, aqui nesse devocional, falando mais sobre o conteúdo dele, ele é dividido em cada um dos 7 legados e cada um desses 7 legados possui 7 devocionais diferentes. Aqui você encontra histórias do próprio Pastor Neto que se comunicam com a gente, humanizam, o texto bíblico, e também algumas histórias de personagens bíblicos que deixaram legados aqui na Terra. Olha, cada uma das páginas vem com uma referência bíblica, espaço para você colocar a data, ou seja, você pode começar esse devocional quando quiser e retomar quando você quiser. Você pode ir alternando, fazer um devocional do tempo, depois do afeto, emoções, de acordo com como você se sente naquele dia. E depois, no final, olha que bacana, tem sempre uma atividade para você fazer uma reflexão
e também você redigir aqui e anotar a sua oração a partir da reflexão que você leu naquele dia. E aí você pode me perguntar assim, mas Renata, para quem que eu posso indicar esse devocional lá na minha livraria, lá na minha loja, no meu site? Bom, eu diria o seguinte, que não existe uma barreira muito de idade para esse devocional, mas algumas dessas reflexões são para um público um pouco mais adulto, que já viveram a vida, que estão planejando ter filhos ou já têm filhos, que já são avós, que já estão numa fase mais madura da vida. Até pelo próprio perfil, o design desse projeto, você mostra também que é um devocional um pouco mais adulto.